Eu quero pensar hoje com vocês sobre o tema Salve Deus a nossa pátria, a terra do Brasil. Então, para nós que seguimos a cultura judaico-cristã, 7 é um número especial. 7 é um número completo, é um número divino. Quando 7 se manifesta, muda a fase, muda um tempo. E é isso que eu vejo a partir do 7 de setembro. 7 de setembro de 2022 ganhou um novo significado para os grupos cristãos do Brasil. Isso é claro. Significa para nós esperança de vitória, significa para nós a certeza de vencer o mal, significa para nós o desejo de sonhar com dias melhores. Convocados pelo presidente, cristãos de todas as denominações e ramificações abriram mão do feriado, deixaram suas casas e partiram para uma batalha que eu digo que é profética, porque a partir dali muita coisa pode mudar, e motivados eles foram às ruas por um desejo único e mais, um desejo único e contagiante. Cristãos brasileiros não querem mais o país que amam e vivem governado por um partido de esquerda, pelo partido das trevas. A esquerda fez de tudo para evitar que o povo saísse às ruas para gritar por Bolsonaro e por liberdade. Houve ameaça de enquadrar pessoas em inquérito, houve ameaça de prisão. Eu não sei se vocês ouviram falar que havia até snipers, sabe o que é snipers? Atiradores de elite que seriam apontados para o povo. Houve busca e apreensão de celular, de computadores de empresários, entre outras coisas. O sistema que te explora e que te oprime há anos está fazendo de tudo para você recuar, para você desistir, para você mudar o seu voto. E por quê? Eles sabem que estão cada vez mais perdendo força e a derrota é visível, não tem como fugir. Bolsonaro está explodindo e pulverizando o esquerdismo no Brasil. Agora, nós precisamos tirar o esquerdismo de dentro das nossas igrejas. É de arrepiar vendo a multidão recitando o Pai Nosso, e o povo fez questão de mostrar de que lado está, à medida que todos que ali estavam curvaram suas cabeças e levaram seus pensamentos a Deus, orando, pedindo que Deus tivesse misericórdia da nossa nação. Toda aquela população que ali estava, independente da denominação, mas com um único propósito, voltaram aos céus pedindo o socorro de Deus. Todo esse sistema mundano, corrupto, sujo, não tem mais como se esconder, não tem mais como ficar em silêncio. O sistema sentiu o golpe e entendeu que é duro lutar contra tudo que se chama Deus. 7 de setembro de 2022 foi o maior grito de apoio a um libertador. Foi a maior manifestação popular da história em prol de um país livre e democrático. 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarou a separação política entre Brasil e Portugal. Irmãos, muita gente não sabe o que Dom Pedro I fez. Você pergunta, o que aconteceu em 7 de setembro de 1822? Aconteceu o quê? A independência do Brasil. Sim, mas a independência de quem? O Brasil se tornou independente de quem? De Portugal. Essa independência é o quê? Essa independência era política. Essa independência era regimentar. Essa independência era econômica. Quer dizer, nós vamos caminhar agora, nós somos uma nação, não tem mais como viver preso a vocês. E o que Portugal fazia? Praticamente tirava todas as nossas riquezas daqui e levava para lá. O que a esquerda tem feito hoje? Tirado as nossas igrejas, as nossas riquezas e mandado para Cuba, para Nicarágua, para Venezuela e para as ditaduras. E o nosso povo, irmãos, tem metrô em Caracas construído com o nosso dinheiro, e nós não temos metrô aqui em Manaus. Então, foi a maior manifestação popular da história em prol de um país livre, de um país que olhe para dentro de si mesmo, de um país rico. Nós somos a nação mais rica do mundo e nós não usufruímos disso, né? E por quê? Nosso país está todo demarcado, ninguém pode entrar e explorar determinadas regiões. Mais da metade do estado de Roraima é reserva, ninguém consegue explorar um estado riquíssimo daquele. Então, 7 de setembro de 2022, liderados por um Bolsonaro, milhões foram às ruas declarar a rejeição ao esquerdismo socialista, que por mais de 20 anos sugou a nossa economia, manchou a nossa honra e engessou a nossa fé.
Quis o Senhor Deus que no bicentenário da independência o Brasil desse o seu maior grito, o seu maior brado, um grito de liberdade em busca do resgate da soberania e do patriotismo da nação. Os patriotas foram acusados de sequestrar o verde e amarelo e a bandeira nacional. Preste atenção, o povo brasileiro foi acusado pela esquerda comunista de sequestrar o verde e amarelo e a bandeira nacional. Mas foi Aldo Rebelo, um comunista nato, que foi durante muitos anos presidente do Partido Comunista do Brasil, que deu a melhor definição para a imprensa do que aconteceu. Aldo Rebelo disse que o presidente Bolsonaro achou a bandeira do Brasil jogada no chão pela esquerda e a resgatou. Eu digo mais, a bandeira do Brasil não estava apenas jogada, ela foi pisada, vocês viram, ela foi rasgada, ela foi queimada por quem odeia o Brasil. O Brasil voltou a ser gigante, voltou a olhar para a nação com amor. Milhões dobraram seus joelhos, olharam para os céus e buscaram a face de Deus. Milhões clamaram para que Deus cure a nossa nação e não a deixe cair nas garras do inimigo. Números 13, irmãos, olhando para as escrituras agora, o nosso texto base, nos dá conta que Israel peregrinava pelo deserto depois de sair do Egito. Chegando a Canaã, o povo pediu a Moisés que um grupo de espias fosse enviado à terra prometida. A ideia era ver se a terra era de fato boa, se daria fruto ou não, e quem habitava a terra, porque preste atenção, a terra era prometida, a terra era para Israel, mas ela estava ocupada, havia um bando de inimigos lá. Não é diferente, a terra é nossa, ela está ocupada, tem um monte de inimigos aqui, e nós não vamos reconquistar a base só do voto. Em determinadas situações, alguns vão ter que dar sangue, pode prestar atenção, tem gente morrendo por causa disso aí. Então, o relatório foi o seguinte, a partir do verso 27, que foi o texto que nós lemos, diz: fomos à terra, e verdadeiramente é uma terra boa, ela mana leite e mel, mas tem gigantes lá. Preste atenção, a terra é boa, é como o Senhor falou, mas tem gigantes lá. Agora, por que o povo pediu os espias? Primeiro, por causa da incredulidade de Israel, que estava pondo em dúvida a palavra de Deus. Deus disse que a terra era deles, que quem daria a terra para eles era Deus, mas o povo estava duvidando do potencial da terra e com medo dos povos inimigos. Irmãos, a resposta de Caleb e de Josué é interessante. Se Deus está conosco, nós vamos destruir eles como se fosse um pão. Preste atenção, é a certeza, a convicção, expressão de fé. E a maioria do povo estava duvidando. Antes de libertar o povo, Deus havia dito: conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir naquela terra. A terra é boa e ampla, terra que mana leite e mel. Isso está em Êxodo, no capítulo 3, do versículo de 7 a 8. Foi dada essa palavra a Moisés, e Moisés teve que passar isso para o povo. E o pior é que Moisés também não creu nessa palavra de Deus. Ele, como líder, deveria dar o exemplo: não, eu não vou enviar espias nenhum de lá. Irmãos, às vezes, nós como líderes, nós temos essa visão, mas para não chocar o povo, para não machucar o povo, para não ter problema com o povo, a gente simplesmente deixa passar. Moisés deveria ter tomado uma posição aqui, mas ele deixa passar. Então ele mandou escolher um de cada tribo, e foi enviado 12 espias. Havia uma ordem de Deus para habitar na terra de Canaã, porém a incredulidade anulou essa ordem de Deus. A incredulidade e a dureza do coração do povo fizeram com que eles esquecessem da promessa e da palavra de Deus. É bom lembrar uma coisa para todos nós: incredulidade gera rebeldia. Olha só, incredulidade gera rebeldia, e toda rebeldia tem a intenção de rejeitar a Deus e de se tornar independente do Senhor. E toda independência rebelde é pecado. E o pecado, você já sabe, o resultado do pecado, o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, Israel declarou independência e morte, e não independência ou morte, como gritou D. Pedro I. Quero pegar essas duas expressões para vocês entenderem essa questão
do que é ser livre, do que é entender a direção de Deus, do que é entender a nossa responsabilidade. Israel estava declarando que eles queriam ser independentes de Deus. Não, nós podemos resolver os nossos problemas, nós vamos mandar os espias lá, conforme eles vierem para cá, nós vamos tentar ter uma estratégia. Só que quando chegaram lá, eles se depararam com os gigantes, e quando se depararam com os gigantes, eles se esfriaram, né? Assumiram a sua posição de vermes, de pessoas insignificantes, porque Jesus disse para os seus discípulos: olha, se vocês estão pensando alguma coisa, sem mim nada podeis fazer. Vocês sem mim não são nada. Deus sem Israel não era nada. Na escolha do povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 7, versículos de 6 a 7, vai dizer que Deus os escolheu não é por causa do número de pessoas, não era por causa do poderio militar, não era por causa do poderio econômico, da força econômica que eles tinham, porque eles não eram nada, eles eram um povinho pequenininho, mas Deus escolheu porque Deus os amou, e Deus é soberano e livre para amar quem Ele quer, e Deus escolheu Israel. Então, o povo estava querendo se tornar independente, virar as costas para Deus. Eu estava falando agora há pouco sobre regime de governo. Vocês sabem como é que a monarquia entra em Israel? Samuel era o homem que estava cuidando do povo, era o profeta de Deus que liderava o povo. E o povo olha para as outras nações e viram que as outras nações tinham um rei. E aí disseram, né, para Samuel: olha, todas as outras nações eles têm um rei, nós não temos. E por que nós não temos? Aí o Samuel diz: olha, porque essa é a vontade de Deus e tal. E aí Samuel vai com Deus. E Deus diz assim: ó, Samuel, eles não estão rejeitando você, porque você está à frente, mas quem dirige esse povo sou eu. Você está fazendo a minha vontade, mas já que o povo quer, eu vou mostrar para eles o que significa ter um monarca. E aí veio Saul, e vocês viram o problema que foi com Saul. Vocês viram o próprio problema que a monarquia criou. O próprio Davi, Salomão, você sabe como é que praticamente Salomão termina a sua vida? Idólatra, adorando postes de ídolos por causa das mulheres com as quais ele tinha se envolvido. Você vê Davi, um péssimo exemplo, como pai, como marido, como chefe de família, porque ele só tinha olhos para o palácio, para as coisas do reino. Então, Deus abençoou, o povo de Deus mas teve problema? Teve. Todo regime tem os seus problemas. Então, para o povo de Deus, o Senhor é a dependência e a vida. Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, diz o livro de Atos. Olhando para o texto e para o 7 de setembro, nós temos o dever de aprender algumas coisas e praticar. Primeiro, nós temos o dever de tomar posse da terra, do país que Deus nos deu como herança. Irmãos, quando eu vejo as pessoas dizendo assim: não, o presidente é atacado, o presidente é perseguido. Espera aí, nós não temos nada a ver com isso? Nós estamos fora? Não, irmão. Afinal de contas, o presidente está defendendo o nosso interesse, o interesse da nossa pátria, o interesse do nosso Deus, o interesse da família, né? O interesse da nossa liberdade. Então, nós temos o dever de possuir essa terra. Você não escolheu nascer aqui, não. Quem foi que botou você aqui? Foi Deus. E se Ele te deu, Ele diz: olha, toma posse da terra, ama essa terra, cuida dessa terra, você vive aqui. Então, durante anos, nós, cristãos evangélicos, ficamos distanciados de tudo isso e entregamos praticamente o país na mão do inimigo. Então, o texto nos ensina a tomar posse da terra, do país que Deus nos deu como herança. O Brasil é a nossa pátria, é a terra que Deus nos deu. Nascemos aqui por decreto divino. Ontem, irmãos, eu estava conversando com a Sara, a minha sobrinha, pelo celular, e ela estava dizendo: tio, eu estou dando aula particular para 2 filhos de cubanos. Aí eu disse: e o que eles estão fazendo aqui no Brasil? Claro que eu sei, eu só perguntei para ver a resposta dela. Eles foram expulsos de Cuba. Tá,
Por que eles foram expulsos de Cuba? Vocês lembram do programa Mais Médicos? Lembram? Criado pelo PT? Tá. Eles davam, digamos, 7 mil, 2 ia para os médicos e 5 ia para o governo cubano. Aquilo ali era uma história de fachada para mandar dinheiro para Cuba. E tinha médico o sujeito que se dizia médico, que estava passando veneno para rato para o povo tomar, né? Para afinar o sangue. Sem saber, tá? Isso tem caso aí no interior. Então, ela disse: tio, é triste a história deles, porque eles sentem falta da terra onde nasceram. Irmão, Deus não nos colocou aqui simplesmente para a gente viver e passar daqui quando Jesus vier nos buscar, não, nós temos raízes aqui, nós temos famílias, nós construímos, nós amamos a nossa nação, como eles amam a nação deles, e hoje eles não podem mais voltar para lá. Se voltarem, vão ser presos. Recentemente Cuba teve um princípio lá de revolta popular, as pessoas foram à rua, grande parte daquele povo está preso, outros foram mortos, porque lá o povo não tem direito de ir à rua como aqui não. Para quem não sabe, a Venezuela hoje já é mais pobre que o Haiti, país que foi o país mais rico da América do Sul. A Venezuela era mais rica do que nós, vive em cima do petróleo, que é a mola mestre do mundo hoje, e eles não têm mais como tirar o petróleo, como refinar, são pobres. Duvido que você encontre em determinadas cidades cachorro brincando, fazendo cocô na rua. Não tem mais não, a turma já comeu tudo, tá? Por que vocês acham que esses venezuelanos estão todos aqui? Faz o seguinte, tira um dia, vai lá na Manaus Moderna. Se você não souber falar espanhol, tu não vai entender qual é a linguagem da Manaus Moderna hoje, porque a Manaus Moderna tem do carregador ao feirante falando espanhol lá, que veio da Venezuela. Por que eles estão aqui fazendo turismo, passeando? Não, eles estão aqui porque não tem mais condições de viver lá. Se tivesse, eles estariam lá, pode ter certeza. A maioria abandonou sua terra, sua casa, seus familiares, para ver se conseguia sobreviver, ter dias melhores, e veio para cá. Agora, se você olhar, o Brasil é o único país que ainda não é comunista na América do Sul. Eu faço uma pergunta para vocês: se o Lula chegar ao poder e começar a implantar o regime socialista no Brasil, nós vamos para onde? Não temos para onde ir, só se eu for morrer lá no Miuá, né? Vou comer tucunaré com farinha todo dia, né? E matrinchando. Vou morrer lá do lado do Sabá, né? Porque na cidade não vai dar mais para viver. Então, o Brasil é a nossa pátria, é a nossa terra, foi aqui que Deus nos colocou, Deus nos deu. Nós nascemos aqui por decreto divino. Nós temos a responsabilidade cristã de amar, de zelar pelo bem-estar do nosso país, de orar pela nossa nação, né? Eu não posso cantar aqui salve Deus a minha pátria, né? Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil, se eu voto em esquerda, onde a igreja vai ser perseguida, a família vai ser destruída, né? Tem um cartaz por aí, vocês imaginam o banheiro bagunçado, onde a mulher está lá usando o banheiro, entra homem, entra homossexual, todo mundo junto. Eu não sei se vocês viram, porque geralmente a maioria dos líderes evangélicos escondem isso do seu povo, mas é ridículo você ver uma criança tocando o corpo de um homem nu numa manifestação cultural. Isso não existe, querido. Então, de onde é que vem todas essas coisas, essas ideias? Vêm do esquerdismo. Então nós temos o dever e a responsabilidade cristã de amar, de zelar pelo nosso país, de orar pelo nosso país e votar corretamente. O Brasil está sentindo o gostinho da felicidade que só acontece quando Deus é o Senhor da nação. Antes do Bolsonaro, qual é o presidente que você via participando de culto, orando, indo à igreja, né? Que tem uma mulher que com todo o pentequismo dela ainda ora por ele, né? Que se dedica a ele. Onde é que vocês viam isso? Nós não vimos isso em lugar nenhum, né? No nosso país. O Brasil precisa devolver a Bíblia às escolas, às instituições e repartições públicas, porque foram retiradas de lá, tá? Quando eu estudava, tinha aula de religião, a gente lia trechos da Bíblia dentro da sala de aula, onde que o professor não soubesse absolutamente nada de interpretação, mas a palavra de Deus estava lá. Hoje não tem mais. Então o Brasil precisa devolver a Bíblia às escolas, às instituições, às repartições públicas.
O Brasil precisa voltar a cultuar racionalmente, em espírito e em verdade. Nós temos que tirar todo esse esquerdismo de dentro das nossas igrejas, esse emocionalismo barato que faz as pessoas gritarem, pular, dar salto mortal em banco, sem ter a racionalidade da palavra de Deus. O culto prestado a Deus é um culto inteligente, um culto sério, um culto honesto, um culto com decência e ordem, onde as pessoas entram aqui para realmente aprenderem quais são as suas responsabilidades diante de Deus, diante de suas famílias, diante da sua pátria. A igreja brasileira precisa voltar às escrituras, à loucura da pregação e resgatar a sã doutrina bíblica. Hoje em dia as igrejas estão cheias de novas teologias. O povo quer ser rico, o povo quer ser próspero, o povo quer ter saúde total, o povo quer ser totalmente abençoado, mas ninguém quer pagar o preço em servir a Deus. A igreja brasileira precisa voltar a pregar o evangelho da cruz. Irmãos, o evangelho é da cruz. Lembra? Você quer me seguir? Jesus disse: cada um pegue o que é sua, pegue a sua cruz. Tem um fardo para carregar, pegue o seu fardo, bote no meu ombro, mas aprenda a carregar o seu. Se humilhe diante de mim e me siga. Se negue. O que é se negar? Jogue fora seus planos. A verdadeira vida para ser vivida não é aqui. Não estou dizendo que você não precisa estudar, que você não precisa ter as coisas. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que é pecado ser rico. Existem homens na Bíblia que foram homens de fé e que foram ricos. No caso de Abraão. Existem homens que fizeram descer fogo do céu e não tinham nada. No caso de Elias. Vem Jesus, que é Deus, o dono do ouro e da prata. Ele diz: raposa e ave do céu tem mais coisa do que eu não tenho onde pousar a cabeça, eu não tenho uma casa própria, mas vocês querem me seguir? Vocês podem não ter as maiores riquezas desse mundo, mas um dia vocês vão ver o céu aberto como Estevão para receber vocês. Isso é uma promessa, Senhor Jesus. Então, o evangelho da cruz precisa voltar a ser pregado. Essas novas teologias precisam ser rejeitadas. Irmãos, é triste. Tem um cara chamado aí Ed René, ele diz que a Bíblia está na hora de ser reinterpretada e reescrita, porque não dá mais para suportar o machismo que é nas escrituras, para suportar um Deus machista, porque a soberania de Deus se tornou machismo. É um absurdo isso. E você acha que eles têm 20 pessoas lá? Não, está cheio a igreja deles lá, porque as pessoas querem isso, tá? Então, a igreja precisa voltar a crer na Bíblia como palavra de Deus, santa e verdadeira. Precisa estudar, ler, ganhar verdadeiramente amor pelas Escrituras, pela palavra de Deus. O povo de Deus precisa entender que obedecer é melhor do que fazer sacrifícios, porque Deus cumpre o que Ele promete. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aquele povo havia esquecido da promessa que o Senhor havia dado a eles: eu vou colocar vocês nessa terra. Essa terra mana leite e mel. Irmãos, tem relatos de que eles carregavam um cacho de uva no ombro. Era uma terra que verdadeiramente mana leite e mel, numa região desértica. Por quê? Por causa da bênção de Deus. E eles, quando começaram a entrar na terra, vocês lembram da batalha de Jericó? Não é? Deus derrubou os muros, eles entraram, conquistaram Jericó, aquela história toda. E aí o homem sempre tem o desejo de se tornar independente de Deus. Depois de Jericó, se você ler a história, tem uma cidadezinha, e olha o nome da cidade. O nome da cidade era Ai. Ai é sinônimo de derrota, de dor. E aí eles disseram: olha, a cidade lá é pequenininha, não precisa cansar o exército não, deixa aí o povo, manda só uma turminha lá. E mandaram. Israel pegou uma surra. E aí tinha pecado no meio do povo, porque tinha orgulho, tinham feito aquilo que não deveriam fazer. E aí Deus, eles voltam chorando e voltam para Deus. E aí Deus diz como eles deveriam conquistar a terra, e assim aconteceu. Então, nós precisamos entender isso, tá? Entender é melhor do que oferecer sacrifícios. E a maioria de sacrifícios que faz hoje é sacrifício de tolo, gente sem inteligência. Deus nos colocou neste país e devemos glorificar o seu nome, vivendo da melhor maneira possível. É inegável que Deus quer o bem da nossa pátria. A prova disso é a popularidade de um presidente que covardemente é atacado e injustamente criticado 24 horas por dia. A igreja verdadeiramente cristã deve colaborar com o Brasil, cumprindo o papel de agente transformador da nação.
Nós temos que aprender essas coisas, ver onde o povo de Israel falhou, mostrar para a nossa população. Nós temos que pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos que levar essa palavra de regeneração para as pessoas nascerem de novo. Esse mundo não vai ser restaurado pela via da política, vai ser restaurado pela via da graça. Então, a organização coletiva da nação brasileira não isenta a responsabilidade individual de cada cidadão. Eu quero terminar dizendo isso para você. A organização coletiva da nação brasileira, ou seja, nós somos uma nação, nós temos uma república organizada, nós temos um presidente, nós temos um Senado, nós temos uma Câmara Federal, nós temos governadores, nós temos deputados estaduais, federais, nós temos prefeitos, vereadores. Então, a nossa nação, coletivamente, ela está organizada, mas isso não isenta a responsabilidade individual de cada um de nós. Como crentes, nós temos o dever individual de zelar pela nossa nação, de votar, de colocar o melhor lá possível, né? E aqui eu quero fazer um pedido para vocês: não votem mais em políticos viciados. Tanta gente viciada aí. Eu trabalhava na Assembleia Legislativa ainda, quando o Átila Lins já era político. Quanto tempo está a família Lins aí? Esses Omar Aziz da vida que meteram a mão no nosso estado aí, já, né, não é mais nem Omar Aziz, é Omar Caminhos, né? O pessoal já fazem piada. E não coloque o seu voto na vida desses ímpios, desses ladrões, dessas pessoas que só têm explorado e roubado a nossa nação, nosso país, nosso estado. Porque todos nós temos o dever individual de cidadão, de viver da melhor maneira possível, pagar as nossas contas, sermos pessoas honestas, pagar os nossos impostos, dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. E nós temos o dever de escolher pessoas que vão nos representar. Eu não posso pregar a palavra de Deus e votar naqueles que perseguem a igreja de Deus. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia do nosso país, da nossa nação, da nossa terra. Que Deus abra os nossos olhos como crentes, que nós possamos verdadeiramente lutar contra tudo isso, mostrar essas verdades, mostrar o que a Bíblia diz. Hoje em dia o embate não é para mostrar que o Lula roubou, o que o PT fez, mas é mostrar a agenda deles contra a palavra de Deus, aquilo que vai destruir a sua casa, aquilo que vai destruir a sua família. Nós estávamos nos preparando para entrar em campo, para jogar futebol, e aí estava uma discussãozinha lá entre um e outro, e um fez uma pergunta. Disse assim: eu queria ver a tua cara quando a tua filha estivesse no banheiro, usando o banheiro, e entrasse um homem lá com um instrumento de fora. Eu queria ver o que tu ias fazer. Porque as pessoas pensam que com a gente não vai acontecer. Não vai acontecer. Irmãos, está acontecendo em todos os países aqui em volta. Se nós não tomarmos a nossa responsabilidade individual como cidadão de mostrar o que a Bíblia diz, aonde esse povo é contra a Bíblia. E não se esqueçam que essa ideia esquerdista vem de Karl Marx. O que foi que Karl Marx disse? Que a religião é o quê? É o ópio do povo. O que é o ópio? Alguém sabe o que é ópio? Ópio é droga. É a droga que encanta o povo. O que Karl Marx disse? Enquanto esse povo não for liberto da religião, enquanto nós não tirarmos eles da religião, o socialismo não vai ser implantado. Então, a organização coletiva da nação brasileira não isenta a responsabilidade individual de cada crente, de cada cidadão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.